Em primeiro lugar, gostaria de salientar que estamos muito. Os muros do palácio testemunharam séculos de segredos, mas nada os poderia preparar para a visão da rainha Camila a desmoronar-se em descrença. Numa reunião privada, destinada a homenagear o rei Carlos, a princesa Ana quebrou o silêncio com uma revelação tão devastadora que deixou toda a família real paralisada em choque. O que ela revelou não foi apenas uma declaração, foi o último desejo de Carlos, um desejo que abalou décadas de expectativas reais e as ambições mais sagradas de Camila. Antes de nos aprofundarmos no que isto realmente significa para a família real, subscreva para não perder nenhuma atualização. Tudo começou, discretamente, quase cerimoniosamente em Windsor. O encontro foi apresentado como uma simples homenagem, um momento privado para a família refletir sobre a vida e o legado de Charles. Mas por baixo da superfície, algo muito mais monumental estava prestes a revelar-se. Camila entrou com uma confiança silenciosa, acreditando que aquele era o momento para consolidar a sua influência. Ela sobrevivera ao desprezo público, às tempestades políticas e aos sussurros privados. Na sua mente, o futuro da coroa já estava selado com a sua presença ao lado de Charles. Mas, ao sentar-se, reparou, na imobilidade penetrante de Anne, uma espécie de calma determinada que não pertencia a uma divisão destinada a recordações suaves. Anne deu um passo em frente, segurando uma carta selada que guardava com afinco. Foi escrito por Charles durante os seus últimos dias, uma mensagem pessoal destinada não ao público, mas à família. A atmosfera adensou-se quando ela levantou, anunciando que a leria na íntegra nas próprias palavras de Charles. Camila remexeu-se desconfortável. Ela esperava homenagens gentis, não declarações. No momento em que Ana rompeu o selo, todas as conversas cessaram. As primeiras linhas continham o tom reflexivo de Carlos, os seus pensamentos sobre o legado, a unidade e o futuro da monarquia. Mas à medida que a voz de Ana se tornava mais grave, algo mudou. A carta não era uma peça cerimonial, era uma diretiva final, e o seu conteúdo decidiria o rumo da coroa após a sua morte. Camila tentou intervir, levantando ligeiramente a mão, com a voz tensa, mas controlada, sugerindo que tais assuntos deveriam ser discutidos em privado. Anne ignorou-a completamente. A sua lealdade para com Charles era inabalável, e ela insistiu com a voz firme perante a tensão crescente. À medida que as últimas linhas ecoavam pela câmara, a postura confiante de Camila desintegrou-se. O seu rosto perdeu a cor, a sua respiração ficou presa a meio da frase. Durante anos, ela manobrou a política palaciana com extrema precisão, mas ela poderia ter preparado para o que Charles escrevera. Naquele momento, a realidade atingiu-a. Não só tinha sido excluída daquela revelação, como também tinha sido destruída por ela. Segundos depois, vencida pelo peso do que tinha sido exposto, Camila desabou. Surgiram suspiros. Os assessores acorreram à frente, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Já não se tratava apenas de uma questão familiar. Era o início de uma tempestade que mudaria a família real para sempre. Mas o que havia exatamente naquela carta que rompeu a armadura real de Camila e provocou ondas de choque na monarquia? Para compreendermos, precisamos de recuar aos últimos e frágeis meses do reinado do rei Carlos. Atrás dos portões do palácio, o rei Carlos viveu os seus últimos meses num estado que poucos poderiam imaginar, dividido entre o dever, a lealdade e um crescente sentimento de assuntos pendentes.
Enquanto o público via aparições cuidadosamente elaboradas nos seus aposentos privados, ele esboçava algo muito mais pessoal, uma decisão que decidiria o futuro da monarquia e determinaria quem realmente o apoiaria quando o mundo não estivesse a observar. Durante décadas, Charles carregou o imenso peso do seu papel com uma calma comedida. Mas, à medida que a sua saúde se deteriorava silenciosamente, a urgência de abordar o que tinha deixado de lado durante muito tempo começou a intensificar-se. A grandiosidade das cerimônias reais já não conseguia mascarar a realidade de que o tempo estava a esgotar-se e o futuro da monarquia dependia de escolhas que só ele podia fazer. Já não se tratava de política ou protocolo. Tratava-se da verdade do legado e das pessoas em quem mais confiava para proteger o que lhe era querido. Foi durante estes últimos meses que o vínculo de Carlos com Anne se aprofundou de uma forma que poucos tinham testemunhado antes. Partilhavam conversas privadas até altas horas da noite, longe de conselheiros e formalidades. Ana, conhecida pela sua honestidade direta e lealdade inabalável, tornou-se a sua confidente. Carlos confidenciou-lhe os seus medos mais profundos, não da mortalidade, mas do futuro que deixaria para trás. Não se preocupava com o trono em si, mas sim com quem iria moldar a monarquia após a sua partida. Pela primeira vez, admitiu as suas dúvidas silenciosas sobre a lealdade de certas figuras que lhe eram mais próximas. O nome de Camila, outrora um símbolo de resiliência na sua vida, surgia agora nas suas reflexões com um peso que já não conseguia ignorar. Começou a questionar se a visão dela para a coroa se alinhava realmente com o espírito que ele queria preservar. Não eram acusações ditas em voz alta em público, eram confissões sussurradas apenas a Ana. Ouviu atentamente, consciente de que aqueles momentos não eram meras manifestações emocionais, mas antes as sementes de uma decisão que poderia mudar tudo. Foi então que Charles começou a trabalhar em algo separado do fluxo interminável de papelada real. Longe dos briefings de Estado, pegou na caneta e no papel para redigir uma carta. Uma mensagem profundamente pessoal, destinada não ao registro público, mas ao reconhecimento da família. Seria a sua palavra final, sem ser filtrada por conselheiros ou cerimônias. Não se tratava de um discurso nem de uma diretiva oficial. Era um legado selado. A tinta, algo que acreditava que perduraria até aos sussurros e rivalidades que frequentemente definiam a vida no palácio. Tarde da noite, as luzes ardiam no seu escritório privado. A Ana costumava visitá-lo nessas horas tranquilas. As discussões tornaram-se mais deliberadas, mais intensas. Não houve testemunhas, nem estenógrafos, nem fugas de informação. Apenas dois irmãos a enfrentar o inevitável, elaborando uma mensagem que teria mais poder do que qualquer decreto real. Charles deixou claro que esta carta só seria revelada no momento certo, e só Anne aguardaria até que esse momento chegasse. Com o passar das semanas, a equipa começou a notar mudanças no comportamento de Anne. Portava-se com uma gravidade subtil à sua vivacidade habitual, substituída por algo comedido e deliberado. Sussurros começaram a circular pelos corredores. Algo se formava à porta fechada. Algo monumental. Mas ninguém se atreveu a perguntar. À medida que o relógio se aproximava dos seus últimos dias, as reflexões silenciosas de Charles transformaram-se num desejo escrito. Uma mensagem que confiava que só Anne iria entregar quando chegasse à altura certa. Para compreender o peso do último desejo de Carlos, é preciso compreender a ascensão de Camila, uma viagem alimentada
pela resiliência à estratégia e ambição inabalável. Das sombras da controvérsia ao trono ao lado de Carlos Camila, travou todas as batalhas para garantir o seu lugar. Mas, à medida que construía a sua influência tijolo a tijolo, uma tempestade silenciosa formava-se nos bastidores. Uma que ameaçaria destruir tudo o que ela tinha construído num instante. A viagem de Camila não nasceu de um direito real, foi forjada no fogo. Ela ingressou na esfera real não como uma figura aceite, mas como uma estranha observada julgada e frequentemente desprezada. A percepção pública sobre ela era fria e implacável nos primeiros anos. Mas, por detrás deste escrutínio, havia uma mulher que compreendia a arte da paciência e do cálculo. Lentamente, ela aprendeu a navegar pelo labirinto da política palaciana, inserindo-se na própria trama da vida real. Cada interação, cada palavra, cuidadosamente escolhida, cada aparição, era um movimento estratégico num longo e calculado caminho para a legitimidade. Ela começou a forjar alianças não só entre cortesãos, mas também dentro de círculos políticos e sociais influentes. O seu charme era subtil, mas deliberado. Ela sabia exatamente quem conquistar e quando. Com o tempo, estas alianças começaram a actuar como o seu escudo silencioso, desviando críticas, remodelando narrativas e preparando o terreno para a sua inevitável ascensão. Quando Carlos subiu ao trono, Camila já tinha construído uma rede de influência que se estendia até as profundezas do palácio. A presença dela ao lado dele já não era questionada. Era esperada. A sua imagem pública passou a ser de um controlo cuidadoso. Através de aparências calculadas e de um abrandamento quase imperceptível da sua personalidade, ela transformou o sentimento público do ceticismo numa aceitação silenciosa. A mensagem era clara. O seu lugar, ao lado de Charles, era inquestionável. E com o passar do tempo, começou a ver-se não apenas como sua parceira, mas como a detentora natural do poder após a sua morte. Na sua mente, ela tinha conquistado esse poder através da perseverança e da estratégia. Esta crença não era apenas orgulho pessoal, era uma convicção que partilhava em privado com os seus conselheiros mais próximos. Fontes importantes do palácio revelariam mais tarde que a confiança de Camila em manter o domínio sobre William e Catherine era absoluta. Ela via a crescente popularidade de William como um desafio sim, mas não intransponível. Ela via a graça e a adoração pública de Catarina como algo a ser administrado e não algo que pudesse destronar a sua autoridade. A portas fechadas, comportava-se como se o futuro lhe pertencesse. Para Camila, a transição após a morte de Carlos não era uma questão, era uma certeza. Mas à medida que Camila consolidava o seu poder, algo começou a mudar, silenciosamente, quase imperceptivelmente, dentro do próprio Carlos. As suas reflexões, naqueles últimos meses, não se coadunavam com a visão que Camila carregava com tanta confiança. A presença inabalável de Ana, a crescente influência de Guilherme e Catarina e as suas próprias dúvidas pessoais estavam a esculpir um legado muito diferente daquele que Camila tinha imaginado. Enquanto Camila tramava o seu reinado incontestável, Carlos e Anne esboçavam um legado que a deixaria impotente de uma forma que nunca imaginou. Escondida no escritório pessoal de Charles, estava uma única carta, escrita à mão selada com o seu brasão e confiada a uma única pessoa, Anne. Aqueles que a vislumbravam sussurravam que continha os pensamentos mais verdadeiros do rei. Mas ninguém fora daquele círculo íntimo sabia do seu conteúdo até ao dia
em que finalmente foi lida em voz alta, e nesse momento décadas de hierarquia real foram reescritas. Esta carta era diferente de tudo o que já tinha sido produzido pela máquina palaciana. Não foi redigida por consultores jurídicos, nem polida por cortesãos. Era a própria letra de Charles cuidadosamente escrita, emocionalmente crua e devastadoramente deliberada. Cada traço da sua caneta carregava anos de reflexão, medos silenciosos e uma visão para a monarquia que divergia das declarações polidas que o público via frequentemente. Não era um discurso destinado a inspirar, nem uma proclamação destinada a impressionar os dignitários estrangeiros. Era, no fundo, a verdade não filtrada do rei. Uma verdade que decidira que só uma pessoa poderia proteger. A Ana tornou-se essa pessoa. Entre todas as figuras na órbita de Charles, ela era aquela cuja lealdade nunca fora posta em causa. Não tinha sede de trono, nem ambições pessoais que lhe pudessem toldar o juízo. A sua vida fora marcada pelo dever, pela disciplina e por um compromisso inabalável com o legado familiar. Carlos sabia que após a sua partida, a política palaciana se tornaria implacável. Jogos de poder surgiriam. Fidelidades mudariam. E no meio daquela tempestade, precisava de alguém que não se dobrasse. Anne foi a sua resposta. Num momento de silêncio, entre irmãos longe dos corredores, cheios de assistentes e conselheiros, entregou-lhe o envelope selado. Nada de grandes discursos, nada de declarações teatrais. Apenas algumas palavras solenes e um olhar que transmitisse tudo. Disse-lhe que aquilo não era para o público, nem para os advogados da coroa, nem para Camilla William ou qualquer outra pessoa se intrometerem. Era apenas para os seus olhos, até que chegasse o momento em que revelá-lo seria inevitável. A linguagem contida na carta era diferente da correspondência real oficial. Era profundamente pessoal, mas permeado por diretivas reais vinculativas. Carlos escreveu sobre as suas decepções, as suas esperanças na monarquia e os indivíduos que acreditava serem os mais adequados para a levar avante. Era tanto uma confissão como uma ordem. Cada frase seguia em direção a uma revelação final que redefiniria o futuro. Não se baseou em decretos reais. Confiou nas suas palavras para se destacar do ruído. Inevitavelmente, os rumores começaram a circular pelo palácio. Alguns conselheiros de confiança, que souberam da sua existência, falaram em voz baixa sobre uma decisão que mudaria tudo. As suas especulações variavam enormemente. Uns achavam que se tratava de sucessão. Outros acreditavam que continha revelações sobre assuntos familiares há muito guardados, mas ninguém sabia a verdade. E mais importante, Camila manteve-se alheia. Ela presumia que tudo o que fosse importante fluiria pelos canais oficiais onde a sua influência era mais forte. Não tinha razões para suspeitar que uma única carta escondida pudesse minar os seus alicerces cuidadosamente construídos. Com o passar dos dias e a saúde de Charles a deteriorar-se, a carta tornou-se a peça central, silenciosa, de um acerto de contas iminentes. Era como se o próprio palácio sustivesse a respiração, sentindo uma tempestade que ninguém conseguia nomear completamente. Ana, carregando sozinha este fardo, começou a ver a paisagem em transformação, à sua volta, com olhos mais apurados. Ela sabia que o momento da revelação chegaria, e quando chegasse a monarquia, nunca mais seria a mesma. Mas antes que Ana pudesse revelar esta bomba, a política palaciana começou a intensificar-se, obrigando-a a escolher o momento perfeito para revelar o último desejo de Carlos. Para a princesa Ana, o peso da confiança de Carlos era ao mesmo tempo uma honra
e um fardo. À medida que a família real se fragmentava em facções silenciosas, transportava consigo uma carta que os poderia unir ou destruir. Todos os dias, ela observava a dinâmica a mudar. Camila assumir o controlo, William a preparar-se para a liderança e Catherine a observar em silêncio. Mas Anne sabia uma coisa: quando chegasse o momento, não podia hesitar. Nos dias que se seguiram à morte de Carlos Ana, viu-se a caminhar numa linha tênue entre a lealdade e a inevitabilidade. Ela tinha em mãos uma mensagem que poderia redefinir a monarquia. Mas o momento era crucial. Revelá-la demasiado cedo, e o caos consumiria o palácio antes que alguém compreendesse o seu peso. Se esperasse demasiado tempo, o aperto cada vez maior de Camila sobre a autoridade real tornaria impossível qualquer ação. Mas a carta era mais do que tinta e papel. Era um relógio a correr, e só Anne conseguia ouvir. A porta fechada, Camila começou a impor-se de forma subtil, mas inconfundível. Ela assumiu uma postura mais firme na tomada de decisões, convocando conselheiros e dando instruções discretas que ignoravam os canais tradicionais. Era claro que ela pretendia consolidar a sua posição rapidamente, usando o vácuo deixado por Charles para moldar o futuro à sua imagem. Anne notou a confiança crescente no tom de Camila, a forma como as conversas mudavam para frases como "quando eu decidir" e "a minha visão". Era um vislumbre do futuro que Charles temia desenrolando-se em tempo real. William, por sua vez, não ignorava estas mudanças. Os seus instintos diziam-lhe que algo estava a ser ocultado. Certa noite, longe dos olhares públicos, abordou Anne em privado. Ele não exigiu respostas. Simplesmente perguntou com serena sinceridade se havia algo que o pai tinha deixado para trás e que ele precisava de saber. Anne não revelou o conteúdo da carta naquele momento, mas aquele momento marcou um ponto de viragem. A preocupação de William refletia a sua, e nos seus olhos via tanto o peso do destino como a vulnerabilidade de um filho que tentava proteger o legado do pai. Catherine, sempre serena e observadora, tornou-se um pilar de apoio inesperado. Sentia a luta interna de Anne sem que uma palavra fosse trocada. Enquanto outros tentavam navegar pelas marés instáveis com estratégia e política, Catherine oferecia algo diferente. Estava ao lado de Anne, encorajando-a silenciosamente a seguir os seus instintos, fortalecendo um laço que em breve se revelaria crucial. À medida que os dias se transformavam em semanas, o conflito interior de Anne atingiu o auge. O palácio preparava-se para uma reunião oficial em memória do rei, um evento que reuniria todos os membros da família real sob o mesmo teto. Conselheiros dignitários e imprensa estariam presentes. Era um cenário imbuído de tradição com imenso poder simbólico. Anne percebeu que aquele era o momento perfeito. A carta revelar-se-ia não em sussurros nem à porta fechada, mas num ato único e decisivo testemunhado por todos. Ela passou a noite anterior em silenciosa contemplação, repassando as suas conversas com Charles. Lembrava-se do tom dele, da sua clareza, do seu apelo, para que a verdade fosse revelada no momento certo. Ela sabia que as consequências seriam terríveis. A Camila não aceitaria o conteúdo facilmente. Limites seriam traçados, lealdades seriam testadas. Mas também sabia que a hesitação trairia a própria confiança que Charles depositara nela. E então, com o mundo a observar e a família reunida, Anne quebrou o silêncio e libertou o último desejo de Charles de uma forma que ninguém poderia ignorar. O ar dentro do palácio estava carregado de expectativa.
Enquanto Ana desdobrava a carta, todos os olhares se fixaram nela. A sua voz não tremeu, mas soou como um martelo. O que ela revelou foi o desejo final do rei Carlos, uma diretiva que ignorou Camila por completo, remodelando a estrutura de poder real. Foi ousado sem precedentes e totalmente devastador para aqueles que pensavam que o futuro já estava escrito. Nesse momento, a sala mergulhou num silêncio que tinha mais peso do que qualquer discurso. Anne começou a ler as palavras de Charles lenta e deliberadamente. Cada frase ecoava pela câmara como um veredicto irrecorrível. Não se tratava apenas de um reflexo dos pensamentos de um rei, mas antes de uma instrução final cuidadosamente elaborada e carregada de emoção. Durante anos, a monarquia operou sob suposições e entendimentos tácitos sobre o que aconteceria após a morte de Carlos. Mas esta carta destruiu essas suposições de uma só vez. Carlos declarou inequivocamente que, após a sua morte, Camila se afastaria completamente dos assuntos reais. Sem papéis parciais, sem responsabilidades partilhadas, sem continuação de influência para além dos muros do palácio. As suas palavras foram inequívocas, não deixando margem para interpretação ou debate. Expressou gratidão pela sua companhia, mas deixou claro que a sua visão para a monarquia que viria depois dele não a incluía no centro do poder. Acreditava que a instituição precisava de estabilidade, unidade e uma estrutura de liderança que refletisse o futuro e não o passado. Depois veio o cerne da sua mensagem. Carlos manifestou o seu profundo desejo de que Guilherme e Catarina liderassem a monarquia, descrevendo-os como a personificação da continuidade e da renovação. Enfatizou o papel de Ana como âncora moral, aquela que guiaria e sustentaria o espírito da sua visão. Aos seus olhos, este trio representava o futuro que queria deixar para trás. Um futuro que honrasse a tradição, mas não se agarrasse a dinâmicas de poder ultrapassadas. A carta não atacava Camila diretamente, mas em linhas cuidadosamente escolhidas fazia referência a momentos em que as intenções dela divergiam das dele. Reconheceu a história em comum, mas insinuou preocupações quanto à influência que esta exercia e à direção que pretendia dar à coroa. Para quem estava a ouvir, estas referências subtis eram inconfundíveis. Eram a confirmação silenciosa de sussurros que circulavam dentro dos muros do palácio há anos. As reações foram imediatas e viscerais. William permaneceu em silêncio atordoado. A enormidade das palavras do pai invadiu-o como uma onda que ainda não conseguia processar. Catherine esforçou-se por manter a compostura, com os olhos a brilhar de emoção, não de triunfo, mas do peso da responsabilidade que lhe pesava sobre os ombros. Camila, no entanto, não conseguiu suportar o choque. O rosto perdeu a cor. A respiração ficou presa na garganta e em poucos instantes desmaiou. A magnitude total do que acabara de ser revelado desabando sobre ela como uma força de maré que não conseguia controlar. Em redor da sala, os conselheiros trocavam olhares inquietos. Alguns recorreram instintivamente aos protocolos processuais, mas até eles compreendiam o que a carta de Charles representava. Não se tratou apenas de uma mensagem pessoal, mas sim de uma diretiva que superou as expectativas, obrigando todos a reconsiderarem as suas posições de um dia para o outro. Séculos de precedentes reais foram derrubados numa única leitura. Enquanto Camila permanecia em choque, a Casa Real fragmentava-se em descrença e, segundo rumores estratégicos, a batalha pelo futuro da coroa tinha oficialmente começado.
No momento em que Ana revelou a carta, o palácio passou da calma cerimonial para a guerra de poder. Nos corredores, que outrora ecoavam a tradição, irromperam conversas frenéticas. Conselheiros membros da realeza e conselheiros de confiança esforçavam-se por perceber a quem deviam ser leais. O último desejo do rei criou uma cisão tão profunda que até estruturas reais centenárias tremeram. Durante anos, o palácio funcionou como uma orquestra bem ensaiada. Cada nota ditada pelo protocolo, cada movimento coreografado com precisão. Mas depois da leitura de Anne, esta harmonia quebrou-se da noite para o dia. As conversas privadas transformaram-se em alianças sussurradas. Os conselheiros, que antes serviam uma única coroa unida, viam-se agora forçados a escolher entre dois lados. Um que se uniu em torno de Camila, determinado a preservar a sua influência, e outro que silenciosamente se alinhou com Ana Guilherme e Catarina, acreditando que as palavras de Carlos seriam moral e estrategicamente decisivas. O que antes eram tensões não expressas tornaram-se linhas de fratura abertas. Começaram a surgir facções imediatas. De um lado estavam os apoiantes de Camila, aqueles que deviam às suas posições, privilégios e proximidade à sua influência. Questionavam a autenticidade da carta, dando a entender que era demasiado conveniente, demasiado emocional, demasiado pessoal para remodelar a estrutura jurídica da monarquia. Começaram a sussurrar sobre brechas e supervisão cerimonial, procurando formas de minar o seu poder. Do outro lado estavam os aliados de Ana, que consideravam a carta sagrada. Viam-na não como uma sugestão, mas como a ordem final de Carlos, que carregava não só um peso pessoal, mas também uma autoridade simbólica que não podia ser descartada. À porta fechada, os conselheiros elaboraram planos de contingência que mais pareciam estratégias de guerra do que protocolos propriamente ditos. Alguns concentraram-se em como implementar os desejos de Carlos sem problemas para evitar escândalos públicos. Outros exploraram formas de atrasar a transição, dando tempo a Camila para reconstruir a sua influência. Até mesmo especialistas jurídicos e cerimoniais foram convocados para interpretar o quão vinculativa a carta era. Poderá o desejo pessoal de um rei sobrepor-se a séculos de tradição? Poderão as diretivas emocionais ser tratadas como ordens institucionais? As equipas jurídicas do palácio debateram pela noite dentro, conscientes de que a sua interpretação iria moldar o futuro da própria coroa. Guilherme viu-se impelido a um papel de liderança mais depressa do que alguma vez imaginara. Longe vão os dias de preparação cautelosa e exposição controlada. Estava agora no centro de uma tempestade que não tinha criado, mas da qual não conseguia escapar. As palavras do seu pai posicionaram-no como o líder legítimo, e os membros do palácio começaram a recorrer a ele em busca de orientação. Cada decisão, cada olhar, cada palavra que proferia carregava um novo peso. Catarina apoiava-o inabalavelmente, e a sua influência silenciosa crescia à medida que o público, ao saber dos desejos de Carlos, através de súbitas fugas de informação, começava a unir-se em torno da visão de Guilherme e Catarina como o futuro da monarquia. A sua graciosidade, empatia e firmeza contrastavam fortemente com a incerteza que rondava o campo de Camila, mudando ainda mais a maré da lealdade. Entretanto, os aliados de Camila trabalhavam freneticamente nos bastidores para conter este movimento. Questionavam a forma como Ana lidou com a carta, dando a entender que talvez o seu conteúdo tivesse sido deturpado.
Mas Ana já previa essa resistência. A sua preparação foi meticulosa. Ela arranjara testemunhas, documentara cada troca de informações e assegurara que a existência e o conteúdo da carta eram inegáveis. Aqueles que tentaram desacreditá-la rapidamente se viram encurralados por provas que não conseguiam refutar. A maquinaria do palácio trabalhava a todo o vapor. Mas, por baixo da superfície, formava-se algo ainda mais poderoso. O silêncio público de Camila era ensurdecedor. Ela não emitiu qualquer declaração, não apareceu, e recusou-se a envolver-se com as especulações crescentes. Mas aqueles que a conheciam compreendiam que este silêncio não era aceitação. Era um cálculo. Era a reunião de forças para o que estava para vir. Enquanto a maquinaria do palácio girava, o silêncio de Camila não era submissão. Era o prelúdio para a sua luta mais desesperada até então. Traição, humilhação, colapso. Mas Camila não era do tipo que se deixava abater silenciosamente. Nos dias que se seguiram à revelação da carta, ela reuniu os seus restantes aliados, determinada a reescrever o desejo final do rei. O que se seguiu foi uma das disputas de poder mais intensas da história real moderna. Um confronto nos bastidores entre uma rainha que se recusou a ser apagada e uma princesa que se recusou a trair as últimas palavras do irmão. Imediatamente após a carta, o mundo de Camila estreitou-se. A narrativa pública começou a virar-se para William e Catherine, enquanto as ações de Anne conquistavam um amplo respeito. Mas dentro dos muros do palácio, Camila não sofria em silêncio. Ela estava a elaborar estratégias. Convocou os seus confidentes mais próximos, os últimos remanescentes do seu círculo íntimo, e expôs o seu plano para desafiar a autoridade da carta. Para ela, aquele não era o fim. Ela já tinha lutado para chegar ao topo antes. Acreditava que conseguiria novamente. O seu primeiro passo foi direto. Ela procurou um confronto privado com Anne. Não foi uma troca diplomática. Foi um choque entre duas forças unidas pela lealdade a Carlos, mas divididas pela interpretação que faziam do seu legado. Camila exigiu que Ana se retratasse ou reinterpretasse a carta, argumentando que a sua linguagem poderia ser interpretada de forma diferente e que talvez as intenções de Carlos não fossem tão absolutas como pareciam. Insistiu que a carta era pessoal, não constitucional, e que Ana, como única mensageira, tinha abusado da sua posição. Mas Anne, inabalável e calma, recusou-se a ceder. Lembrou a Camila que a carta era a voz de Carlos e não a dela, e que traí-la seria traí-lo. Foi um confronto repleto de histórias não ditas. Duas mulheres que estiveram em lados opostos da vida de Charles, enfrentando-se agora pelo seu legado. Camila não se ficou por aí. Ela voltou-se para os conselheiros do palácio, exercendo uma pressão silenciosa, mas enérgica, para desacreditar a autenticidade da carta. Ela insistiu nas revisões processuais, nas reinterpretações jurídicas, em tudo o que pudesse enfraquecer o seu impacto. Mas por essa altura, a visão de Anne já tornara a sua posição quase inatacável. Testemunhas, documentação e cronograma tinham sido meticulosamente organizados. As tentativas de Camila não encontraram terreno fértil. Foram recebidas com uma resistência cautelosa e fria. Chegou então o momento que alterou completamente o equilíbrio. Guilherme interveio. Já não o herdeiro à espreita, impôs-se como o executor direto da autoridade do pai. Apoiou as ações de Ana pública e privadamente, sinalizando a todos no palácio que não havia divisão entre eles. As suas palavras
foram claras a sua postura inabalável. O último desejo do seu pai não estava em negociação. Esta intervenção atingiu o cerne da estratégia de Camila. As suas esperanças de reunir o poder palaciano contra Ana vacilaram à medida que a presença de Guilherme galvanizava a facção oposta. Entretanto, Catarina emergiu como uma força silenciosa, mas decisiva. Ela não confrontou Camila de frente. Em vez disso, ela usou o sentimento público para fortalecer a posição deles. Através de aparências cuidadosamente planeadas e mensagens subtis, ela garantiu que o público visse a carta de Charles como um ato nobre. Uma tentativa final de garantir estabilidade e honra. A sua firmeza moral contrastava fortemente com as manobras cada vez mais desesperadas de Camila. Cada esforço que Camila fazia para recuperar terreno apenas realçava o abismo crescente entre as suas ambições e a realidade que a rodeava. Anne permaneceu resoluta. Cada apelo secreto, cada ameaça velada, cada tentativa de persuasão recebia a mesma resposta: não. Mantinha-se como guardiã do legado de Carlos, recusando-se a ceder à pressão de uma rainha determinada a reescrever a história. O círculo de Camila começou a fragmentar-se. Um a um, os seus aliados, sentindo a mudança inevitável, foram se distanciando. A mulher que antes comandava alianças sussurradas e obediência silenciosa via-se agora sozinha, com a sua base de poder a dissolver-se sob os seus pés. E então, com todas as cartas na mesa, a monarquia avançou em direção à sua nova era. Definida, não pela visão de Camila, mas pelo desejo final e inabalável de Carlos. Quando a poeira assentou, a monarquia não era a mesma. A carta de Charles fez mais do que chocar a sua família. Reescreveu o futuro real. O colapso de Camila tornou-se um símbolo do fim da velha guarda, enquanto a firmeza de Anne inaugurou uma nova era moldada pela lealdade e não pela ambição. E por todo o país, as pessoas sussurravam uma pergunta: terá sido este o maior ato de amor de Carlos ou o seu último ato de desafio? Nas semanas seguintes, a família real começou a alinhar-se lenta e deliberadamente à diretriz de Charles. O que inicialmente tinha sido recebido com incredulidade e disputa política evoluiu para uma mudança silenciosa, mas inegável. Conselheiros membros da realeza e figuras cerimoniais reconheceram que resistir ao último desejo do rei não só fraturaria a instituição, como também minaria a confiança pública. Uma a uma, as declarações e aparições começaram a refletir subtilmente a nova ordem. O palácio, antes abalado pela incerteza, viu-se a adaptar-se a uma realidade que fora selada pela própria mão de Carlos. Camila, que antes tinha uma presença dominante na máquina real, afastou-se dos seus deveres públicos de uma forma que dizia muito. Não houve grandes anúncios nem demonstrações públicas de resistência, apenas um gradual desaparecimento dos holofotes. Eventos que ela antes teria liderado eram agora liderados por outros. A sua ausência foi tão simbólica quanto estratégica. Um reconhecimento silencioso de que a maré tinha virado irreversivelmente. Não foi uma queda marcada pelo espetáculo, mas pela inevitabilidade. Uma rendição silenciosa a forças maiores do que as suas alianças poderiam suportar. Guilherme e Catarina apresentaram-se como a nova face da monarquia. A sua presença, há muito celebrada pelo público, tinha agora peso oficial. Cada compromisso, cada discurso, cada declaração cuidadosamente formulada realçava o seu papel como personificação do futuro que Carlos tinha imaginado. William
embora assumido a liderança mais cedo do que o previsto, demonstrou uma força comedida que tranquilizou tanto os membros do palácio como o público. A graciosidade e a clareza moral de Catarina forneceram a base emocional desta nova era. Juntos, representaram não só uma mudança na liderança, mas uma transformação no centro emocional da monarquia. Uma restauração da confiança através da transparência, da empatia e da modernidade. No centro desta transição estava a Ana. Ela não procurava o poder nem se deleitava com a vitória. O seu papel evoluiu para algo muito mais profundo, aguardando o legado de Carlos. O seu compromisso inabalável em honrar o seu último desejo fez dela uma âncora moral dentro do palácio. Ela tornou-se a força silenciosa, garantindo que o que tinha sido escrito naquela carta não só era obedecido naquele momento, como incorporado no futuro da instituição. A sua presença silenciou dúvidas e garantiu que a visão de Carlos não fosse diluída pela política palaciana. A opinião pública, outrora fragmentada e cautelosa, voltou-se decisivamente a favor da decisão. Por todo o país, as pessoas viam justiça poética na forma como os acontecimentos se desenrolavam. A verdade pessoal de um rei sobrevivera aos sussurros, à resistência e à ambição. Para muitos, parecia que a monarquia tinha sido arrancada da beira de um futuro incerto. As manchetes falavam de renovação. Os comentadores descreveram um ponto de viragem histórico, e o povo acolheu Guilherme e Catarina como os legítimos herdeiros do trono e do coração da nação. A monarquia entrou num novo capítulo inesperadamente, sem planeamento, mas resolutamente moldado pelo desejo final do rei. Era um futuro que ninguém tinha previsto totalmente, mas que parecia inevitável quando as peças se encaixavam. A carta fora mais do que tinta no papel, fora um ajuste de contas, obrigando a instituição a confrontar a sua identidade e a traçar um caminho que honrasse tanto a tradição como a transformação. Mas, mesmo com o início de uma nova era, uma coisa permanece clara. O último desejo de Charles ecoará pelos corredores do palácio durante as gerações futuras. Obrigado por assistir, não se esqueça de gostar e subscrever. E até a próxima!